Bom, vamos lá, galera. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Agora é sábado. Que horas são, Léo? São quase meio-dia de um sábado. Vocês poderiam estar agora descansando, dormindo até mais tarde, para quem não trabalha no sábado, né? Passando tempo com a sua família, lendo um livro, né? Fazendo algo de lazer. Mas vocês optaram por estar aqui hoje. Eu quero fazer uma pergunta: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão no churrasquinho? Não está agora fazendo uma feijoada lá com a sua família? O que leva vocês a saírem de casa e às vezes andarem dezenas, se não centenas de quilômetros para um evento como esse? Quer ver? Vou fazer uma pergunta: quem que está aqui hoje que veio de fora de Arapiraca, levanta a mão. Olha para trás isso aqui, gente. Olha isso. Palmas para vocês, inclusive. Então aí fica aquela pergunta, né? O que faz uma pessoa no dia de trabalho, no dia de descanso dela, no dia de poder ficar com a família, com os filhos, com os netos, assistir uma televisão, ler um livro? O que faz essa pessoa sair de casa, às vezes dirigir 1 hora, 2 horas para ir para um evento para falar sobre política, para falar sobre valores? Isso aqui não é um show da Anitta. Eu não vou fazer um polidense. Apesar do Augusto ter pedido que eu fizesse, eu falei, não vou fazer hoje, Augusto. O que faz essas pessoas, o que faz com que vocês tenham essa motivação para se deslocarem, para separarem o espaço do seu momento de lazer? Eu vou fazer uma pergunta: é porque vocês querem mais dinheiro nas contas de vocês? É isso? É porque você quer tirar uma selfie? Não é? É porque você quer um emprego melhor, ser promovido na sua empresa? Quer viajar para o exterior? Estranho. Então parece que não é nada por você, indivíduo. É pelo que então? Brasil, próximas gerações, pelos nossos filhos, é ou não é? É isso que me faz ter orgulho de saber que eu faço parte desse grupo de pessoas que eu chamo de esclarecidos. Quem me acompanha às vezes percebe que eu fico alternando entre a palavra direita, conservador, mas hoje eu vou falar para você, é esclarecido. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de esclarecimento, bom senso, que não tenha sua mente completamente deturpada pelo processo de desinformação, ela é uma pessoa esclarecida. E essa pessoa esclarecida, ela obrigatoriamente adota a posição de direita e conservadores. É ou não é? A nossa preocupação não é pelo que nós podemos ganhar como indivíduo mais. Inclusive a gente está disposto a nos sacrificarmos, estamos? A gente tem visto várias pessoas fazendo isso e nós estamos dispostos a nos sacrificar. Porque o que a gente está pensando aqui, gente, é para frente. É pelos nossos filhos. É pela nação que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos, que às vezes nós nem temos ainda, mas nós já temos essa preocupação. Eu mesmo tenho a preocupação com o neto que não existe. Porque eu fico pensando, cara, se eu amo meu filho desse jeito, eu me preocupo com o mundo que ele vive, e esse é um dos meus maiores preocupações e sofrimentos hoje. O meu filho, quando ele tiver, o filho dele vai passar por isso. Então, essa preocupação vai fazer com que o meu filho sofra. Vocês entendem como é que esse pensamento vai lá na frente? Então eu fico muito feliz de saber que vocês têm esse propósito. Na verdade é isso que nos diferencia do outro lado. Do outro lado não, eles não estão preocupados em resgatar ou conservar ou manter um país decente, livre, democrático para as próximas gerações. Eles estão preocupados em engenharia social. O Roger Scruton que falou, né, a diferença da esquerda para a direita. A esquerda quer destruir o que eles odeiam. E o que a direita quer? Conservar e proteger o que eles amam. Só que a força destrutiva, ela é mais lúdica, ela é até mais motivadora. A destruição, ela segue adiante, ela é faminta, ela vai, onde ela vê alguma coisa, ela quer ir lá e destruir. É isso que a esquerda faz. A direita, a necessidade de proteger o que a gente ama, ela é mais reativa. Então a gente cria um círculo de pessoas, a nossa família, os nossos valores, e a gente decide que a gente tem que proteger aquilo. A gente só reage quando eles chegam até aquele limite. Vocês já prestaram atenção? Então a gente tem esse detalhe, né, que pode ser até uma fraqueza, que a gente deve mudar.
E está mudando. O fato de vocês terem andado dezenas, centenas de quilômetros para estar aqui hoje é porque vocês perceberam que não dá mais para esperar eles chegarem à porta da sua casa. Agora a gente tem que ir para as ruas, a gente tem que nos mobilizar, a gente precisa se organizar, mobilizar para poder voltar e reconquistar o espaço que a gente perdeu. Aí eu falo muito essa jogada da palavra conservador. Galera, não adianta ser conservador hoje. Para você conservar, você tem que ter alguma coisa num estado minimamente decente para impedir que o processo de degradação avance. Se a gente conservar o Brasil como ele está agora, já não é bom. Vocês concordam comigo? Então não adianta você ser conservador, nós vamos ter que dar um passo além, é resgatador. Nós temos que resgatar muita coisa que foi destruída, que no ideário coletivo é considerado como ultrapassada, retrógrada. Eu lembro do Lula durante uma entrevista, onde ele fala claramente dos valores da família. Vocês viram essa entrevista? Esse negócio de valores da família é um retrocesso, é um atraso. Peraí, se não é a família que vai criar os valores, quem é que vai criar os valores? Aí ele fala, nós é que temos que decidir isso aí. Imagina, pessoas como Lula e a esquerda decidindo os valores da sociedade. Você gostaria que seus filhos e netos morassem em uma nação assim? E falo mais, muita gente fala assim para mim, eu não uso a palavra vencer, eu uso a palavra ser colocado. Se o Lula for colocado na presidência, pelo sistema que está tentando fazer isso de todas as formas, o problema, gente, não vai ser só viajar e mudar para outro país não. Eu vejo, eu saio daqui. Você vai para onde? Me fala outro país que tem hoje uma força, um presidente que está disposto a lutar contra isso daí. O país hoje mais conservador, na minha opinião, do mundo é o Brasil. Nós não estamos em lugares de poder para determinar muita coisa, eu sei disso, mas onde tem a maioria é aqui. É aqui o último campo de batalha. Falando em último campo de batalha global, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, vou chamar vocês para uma reflexão, tá? Eu estou vendo aqui que muita gente está de verde e amarelo, andou dezenas, centenas de quilômetros. Quem aqui foi para as ruas no 7 de setembro? Levanta a mão. Todo mundo praticamente. Todo mundo. Quem aqui vai estar nas ruas no dia 1º de maio? Mesma coisa, todo mundo. Então assim, adora ir para a manifestação, verde e amarelo, tem adesivo no carro, nas redes sociais está lá militando. Aqui deve ter muita tia e tios palmas para as tias do Zap por falar nisso. E eu não falo isso levemente, tá? Eu não falo isso levemente. São justamente essas pessoas que separam o momento do seu dia para ficar lá nas redes sociais, que hoje também é um campo de batalha determinante, para ficar defendendo os valores, divulgando a verdade. São pessoas assim que estão fazendo a diferença. Às vezes, porque tem alguns comunicadores de grande alcance, as pessoas projetam nesses comunicadores quem está fazendo a diferença. Não é. São vocês, indivíduos que vão no grupo do WhatsApp, que debatem, que trocam argumentos, que publicam na sua rede social, que pode ser pequena, mas ela impacta diretamente o seu círculo mais próximo. São essas pessoas que fazem a verdadeira diferença. Então as tias e tios dos Zap estão de parabéns. Eu falo sempre que são os verdadeiros guerreiros do Brasil hoje. Mas voltando ao que eu quero falar. Então, o Jordan Peterson, que é um cara que eu admiro muito, se você não acompanha ele, sugiro que você comece a fazer isso. Ele fez uma descrição do que é o jovem da esquerda, né? E por que a esquerda tem essa capacidade de seduzir o jovem? Porque o cara jovem, ele quer validar a sua existência, ele quer se descobrir como pessoa, ele quer mostrar que ele faz a diferença. Todo mundo aqui foi jovem, eu sou ainda, apesar de cabelo branco. Nós somos, né, Augusto? Então a gente quer fazer aquela sensação de que a gente tem um valor na sociedade, que a gente faz a diferença. Aí a esquerda, ela chega e faz assim, a ideologia: olha, vem comigo, basta você gritar esses mantras aqui, que você se torna um justiceiro social, um herói, uma pessoa que luta por um mundo melhor. Olha só. Aí o jovem, aquela preguiça dele, cara, então quer dizer que eu não preciso estudar, não preciso ler, eu não preciso arrumar meu quarto, eu não preciso fazer nada, é só se eu ficar gritando isso na rua, eu já vou ser uma pessoa poderosa, eu já vou escalar na hierarquia social do meu grupo. É ou não é sedutor? Então olha a preguiça do jovem.
não arruma o quarto, nunca lavou uma cueca. Esses militantes que eu estou falando, não estou falando de direita não. Vai para as ruas, levanta o punho fechado, gritando: salve a Amazônia, genocida, fora Bolsonaro. Só dele fazer isso, ele já volta para casa se sentindo realizado, não é? Nossa, eu estou fazendo o mundo melhor, eu sou maravilhoso. Deixa eu postar uma selfie aqui. Deixa eu mostrar meu sovaco cabeludo aqui, ó, genocida. Só que aí eu comecei a analisar que essa mesma coisa que o Jordan Peterson fala dos jovens de esquerda acontece com pessoas de direita. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Nós queremos um país melhor. A gente quer sentir que a gente está fazendo parte dessa luta, não é? É bom sim, sentir que você faz parte desse processo de resgate do país. Só que peraí, vai para as ruas todos os dias, verde e amarelo, adesivo do Bolsonaro, vai para congresso, vai para manifestação, ajuda a organizar a manifestação, está nas ruas brigando todo dia, discutindo nos grupos do WhatsApp. Mas aí eu te pergunto, como é que está a sua casa? Essa pergunta é séria. Como é que está a sua casa? Porque vamos lá, a gente já perdeu no jornalismo, a gente já perdeu no entretenimento, na educação a gente já perdeu. Deus me livre, daqui uns 10, 20 anos vai ser melhor e mais seguro não levar seu filho para a escola, se a gente não começar a reverter o que acontece ali dentro. Eu falo sinceramente, se a gente não começar a reverter o processo da doutrinação no sistema de ensino brasileiro, é melhor você não levar o seu neto para a escola. Deixa ele em casa, ensine ele a falar, a escrever, alfabetiza, ensino básico de matemática, e ele vai saber mais do que os universitários formandos daqui 20 anos, é ou não é? Isso é uma situação extremamente complicada. Então a gente perdeu no jornalismo. Perdemos no jornalismo, Augusto? Tem alguns bolsões de sanidade, mas na maioria perdemos. Perdemos no entretenimento. Olha a Anitta, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, o homem Pablo Vittar. Perdemos também na educação. Perdemos nos sindicatos. Perdemos. E nas entidades de classe, perdemos? Perdemos. Ou seja, parece que a gente perdeu em quase todos os campos de batalha, né? A gente subestimou a maldade deles, essa é a verdade, tá? Não é nem que a gente dormiu no ponto, porque a gente projeta nos outros aquilo que tem em nós. E a fraqueza, às vezes, a fraqueza da pessoa de direita, o conservador, o cristão, é justamente não ter essa capacidade de ver um nível de maldade e perversidade no adversário, numa pessoa que pensa diferente. Hoje nós descobrimos que o outro lado é muito ruim. Mas vamos lá, a gente perdeu em tudo. Tem um campo de batalha que nós ainda não perdemos completamente. E que se nós perdermos ali, acabou. Porque ele é o principal. Qual é esse campo de batalha? Rede social? Liberdade. Seu lar. É ali que é o principal campo de batalha. E eu vou explicar por quê, tá? É a sua casa. É a sua família. A gente fala muito isso, né? Deus, pátria, família, valores da família, mas a gente tem que entender o porquê que isso é importante. Não é só porque é bonita uma foto do pai, a mãe e os filhos num jardim florido. Tem que entender o porquê que a família tem essa importância em uma nação saudável que preza por democracia, por liberdade, por valores e princípios. E se nós perdermos dentro das nossas casas, acabou. Voltando ao Jordan Peterson, ele critica o jovem que vai para as ruas tentar salvar a Amazônia e o urso polar, mas nunca arrumou seu quarto nem lavou sua cueca. Eu critico a direita e os conservadores que vão para as ruas organizar manifestação vestindo verde e amarelo, mas em casa o filho está usando droga, a filha sai na sexta, volta na segunda, os filhos nunca ouviram a palavra de Deus, não dá atenção para a esposa, ou a esposa que não dá atenção para o marido. Às vezes é mais importante postar nas redes sociais que está na rua brigando por um país, mas está perdendo sua casa. Aí eu te pergunto, de que adianta salvar o Brasil e perder a família? Adianta? O que adianta você salvar a nação, mas perder sua casa? A batalha começa dentro das paredes da sua casa.
Começa em você fazer o que for possível e impossível para manter a unidade da sua família, para manter os seus filhos próximos de você, para manter a sua esposa e o seu marido um relacionamento sadio. O que nós temos visto agora, gente, são famílias e famílias quebradas. E uma família quebrada está basicamente entregando de bandeja o seu filho para a infantaria esquerdista. Entrega de bandeja. Porque aquele filho que não tem um senso de pertencimento na família, ele vai achar um senso de pertencimento aonde? Na rua, com um professorzinho descolado, com aquela turminha descolada do cabelo azul, que fala: vem pra cá que nós vamos te chamar, que você vai ser bem recebido. Aí essa carência dele, essa falta de raízes fincadas que não foi cultivada em casa, ele encontra em outros lugares. É ali que a gente está perdendo. E eu te falo mais: a origem de todo o mal que a gente está enfrentando hoje é justamente na nossa incapacidade de mantermos os nossos filhos, os jovens, nos nossos valores. É a raiz de todo o mal. Você quer acabar com a esquerda? Acaba com a doutrinação. Porque uma pessoa adulta, que entende de princípios, valores, que seja uma pessoa vivida, ela nunca é doutrinada. É impossível você doutrinar ela. Você entende? Ela já está blindada pela experiência, pela maturidade. Porque o estado natural do ser humano é ser conservador. Vocês entendem isso? É o estado natural. Bom, o que é bom, eu fico, leva adiante. O que é ruim, a gente separa. É isso que é ser conservador, falando da forma mais simplista possível. É o estado natural do ser humano. Para uma pessoa se tornar de esquerda, isso só acontece em uma única situação: durante o processo de desenvolvimento cognitivo dela, durante a juventude, que tem acontecido uma força empurrando ela para o lado da esquerda. É só aí que acontece. Quer ver que eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, e seja sincero: quem aqui já acreditou na esquerda quando era jovem? Levanta a mão. Dá uma olhada para o lado. Olha a quantidade de pessoas que levantam a mão agora. Olha a quantidade de pessoas. Vocês entendem que se nós quisermos fazer a diferença, não basta ir para as ruas, subir em carro de som, tem que olhar para dentro de casa dos seus filhos. Você quer dar um verdadeiro golpe na esquerda? Você quer dar um golpe mais, assim, o que tem mais, surte mais efeito na esquerda? Impeça que os seus filhos sejam doutrinados. Sobrinhos, afilhados, dedique o tempo necessário para blindar os seus filhos. E esse é o maior golpe. Não tem nenhuma manifestação de 1 milhão de pessoas que tem o impacto que isso tem na esquerda. A esquerda só sobrevive com a doutrinação dos jovens. Só. As últimas pesquisas mostraram, eles sabem disso. Leonardo DiCaprio estava lá falando. O que Leonardo DiCaprio vai querer falar de eleição no Brasil? Sério. Aquele que é o Hulk também do Avengers, como é que é o nome dele? Mark Ruffalo, sabe aquele cara que é o Hulk do Avengers? Também está lá fazendo campanha para os jovens do Brasil tirarem título de eleitor. Por que a Anitta se importaria em falar uma coisa dessa? A Globo fazendo campanha. Para quê? Porque eles sabem que é ali, naquele período de tempo ali, entre os 16 e 25 anos, que essas pessoas estão naquele processo que eu chamo de corredor polonês de doutrinação. Eles estão vítimas. Depois dos 25, a pessoa começa, às vezes tem um filho, casa, começa a trabalhar e fala: opa, aquilo que eu estava defendendo ali não é aquilo não, deixa eu ir para o outro lado aqui. É por isso que existe essa sede, essa sanha para focar nos nossos jovens, porque é só ali que eles são doutrináveis. Então aí é o cabo de guerra que eu falo, né? Olha que injusto. De um lado está você, pai, mãe, puxando seu filho para o lado correto, para a sua fé, para os valores, sabe, para a cultura, para a sua tradição, para o que você sabe que é certo. Está de cá você puxando, você e sua esposa, está lá puxando. Às vezes o vô e a avó ajuda também, está puxando. Do lado de cá, quem que está? Olha a injustiça. Do lado de cá está todo o entretenimento. Ligou a televisão na Netflix, Globo, jornalismo, sindicato, elite artística, Anitta, Leonardo DiCaprio. Olha que povo legal, descolado, maneiro, bilionários, entendem de tudo, as celebridades do mundo inteiro, tudo lá de cá. Aqui
está um coitado de um pai, uma coitada de uma mãe, segurando aquela corda, sangrando, mas não solta de jeito nenhum. Isso é justo, gente? Isso não é justo. Mas você sabe por que o lado de lá, mesmo com toda essa força, não consegue fazer, não faz assim e puxa tudo para o lado da perdição? Porque tem uma outra mão invisível do lado de cá também trabalhando. Tem uma outra mão invisível trabalhando. Só que para ela estar dentro da sua casa, ela tem que ser convidada. Ela tem que ser convidada para dentro da sua casa. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Porque não tem dor maior. Sabe por que eu comecei a gravar vídeos na internet? Eu tenho uma escola, né? Sou professor há 23 anos. O motivo que me fez começar a gravar meus primeiros vídeos, eu sabia que isso ia ter um custo muito alto para mim, a partir do momento que eu me posicionasse como direita, como conservador, isso lá em 2016, 2015, eu sabia que eu ia perder alunos, eu sabia que eu ia ter problema com os professores da minha escola, inclusive eu perdi vários, graças a Deus hoje é tudo de direita, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sabia que ia ser, mas eu comecei a pensar assim, gente, se eu não fizer nada, tudo bem, eu garanto a minha renda aqui, mas que mundo que meus filhos vão viver? E eu fiz essa pergunta em voz alta. O que é mais importante para mim? A minha estabilidade financeira ou o futuro dos meus filhos? Aí quando eu fiz essa pergunta em voz alta, eu fiquei com vergonha de não ter tomado a decisão antes. Eu fiquei com vergonha, eu falei, nossa, que vergonha, vamos começar agora. Eu já liguei a câmera e comecei a rasgar o verbo, né? Mas eu comecei a fazer isso porque eu recebia pais dos meus alunos. É uma escola de línguas, tá? Então os meus alunos adolescentes, eles iam lá 2 horas por semana, mas estudavam numa escola tradicional, certo? Os pais dos meus alunos chegavam para mim às vezes, gente, chorando, falando discursos mais ou menos assim: Gustavo, eu não sei o que está acontecendo, me ajuda, minha filha ia para a igreja comigo, minha filha ajudava em casa, o meu filho ajudava a loja do meu pai, todo final de semana a gente ia para o cinema, agora ela sai na sexta e volta na segunda cheirando maconha. Agora o meu filho está usando droga, a gente está suspeitando que ele está roubando rádio, som de carro. Era cada história que eu escutava. Aí eu ia cavucar, o que estava acontecendo? Aí, invariavelmente tinha alguma doutrinação dentro da escola. Aquele discurso, seja contra a autoridade é opressora, bem Paulo Freire, sabe? A sociedade é patriarcal, opressora, temos que nos rebelar. E era sempre um ou outro professor que colocava esse veneno na cabeça dessas crianças. Era impressionante. Faculdade então, nossa. Federal, eu estou desesperado, meu filho passou para federal, não sei o que eu faço. Eu estou brincando, meu filho está blindado já. Eu posso jogar ele no campus 2 de filosofia 1 ano, que ele não... é capaz de converter o povo lá, virar tudo bolsominion. Mas esses relatos dos pais, e eles acontecem até hoje, porque eles mandam nas redes sociais, me ajuda, sabe? Esse me ajuda, gente, acerta a gente bem aqui. O que eu faço? A minha filha está começando a falar, a minha filha era boazinha e tal, e agora está falando Lula. É sempre por causa do ensino. É impressionante. Por isso que eu falei que se a gente não mudar isso daí, daqui 10 anos, 20 anos, eu falo assim, não leve seu filho para a escola. Alfabetize ele em casa, ensine matemática básica, que não só ele não vai ser doutrinado, mas ele vai saber mais do que todos esses outros que estão formando. Mas então, isso aí começava a me afetar. Eu falava, cara, eu tenho que falar alguma coisa. Porque aquelas ideias, seus filhos, os nossos filhos, eles são ensinados que a sociedade é aquela coisa, racismo estrutural, estupro, como é que é do estupro estrutural? Não, cultura do estupro, patriarcado opressor, burguesia, morte aos bilionários. Eles são ensinados esse tipo de coisa, e aquilo começa a entrar na cabeça deles como se fosse a realidade, assim, inquestionável. Eles criam um prisma de absorção da realidade, e aquilo é tudo, e se você falar algo contrário àquilo, você faz parte do sistema que eles odeiam. E aí você leva o seu filho para a escola, aquele que você mais ama no mundo. Você deposita toda a sua esperança nos seus filhos, não é? Aí você recebe de lá um militante que te odeia, que quer a destruição dos seus princípios, dos seus valores, e que ela fala que você é parte do problema. O que você faz numa situação dessa? O
que você faz? De repente o menino que você assistia, jogava futebol, jogava videogame, assistia cinema, brincava, hoje quer que você não exista. Vocês entendem que esse para mim é o maior crime que a esquerda faz? E nós estamos falando de um rol gigantesco de crimes, né? Mas isso para mim é a coisa mais abominável que eles fazem, porque o sofrimento de um pai ou de uma mãe que perde seu filho para a doutrinação é a mesma coisa do sofrimento de um pai que perde seu filho para a droga, a mesma coisa. Mas por que está ligado isso daí, né? Ou perde o seu filho para o crime, é a mesma coisa. Há 30 anos atrás, as preocupações dos pais era que o filho não usasse droga e não cometesse crime, não era? Sabe qual? A preocupação de hoje é o quê? Que ele não seja doutrinado. Eu conheço e converso com pais todos os dias. A principal preocupação dos pais hoje é que o meu filho não seja doutrinado. Quem tem filho aqui tem esse medo, levanta a mão. Olha a quantidade. Essa preocupação não deveria existir, gente. Você não deveria ficar preocupado de levar seu filho para uma escola. Olha, para pensar o absurdo que é isso. Você hoje tem... quando minha filha chega da escola até hoje, eu faço questão. O que você estudou? O que você recebeu de matéria? Deixa eu ver o papel que você recebeu. E até hoje eu tenho que falar, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade não. O Brasil é o país que mais mata gays do mundo. Mentira. Só que aí a gente tem que correr atrás de informação para poder reverter isso aí. Então vamos lá, vocês entenderam qual que é o último campo de batalha? É a sua casa. Mas o que a gente pode fazer para realmente manter a nossa casa unida? Como é que você pode criar uma muralha de proteção e blindar os seus filhos para que eles não caiam para esse mundo? Porque a verdade é que muitos de nós esquecemos como ser pais. Fomos desensinados. É tanto bombardeio desse sistema. Nunca diga não, não faça seu filho sofrer, cuidado com o sentimento deles. Aí nós criamos pessoas fracas. Concordam comigo? Essa geração, sinceramente, quando eu falo os jovens de hoje, as crianças de hoje, de forma alguma culpe essas pessoas, viu? A culpa não são deles. A culpa é de quem? É nossa. E se nós hoje não somos muito fortes também, a culpa é da geração anterior. Mas a culpa não é aquela culpa de apontar o dedo. Era meio que impossível. Era tanto bombardeio, e não existia outra fonte de informação. Foi criada uma cultura, uma coisa no ideário coletivo, onde a forma certa de se criar um filho é assim, é dar tudo para ele, não diga não. É aquela carência, aquela necessidade de ser amado, de ser amiguinho. Aí o trem foi piorando, a situação foi só piorando. A gente tem que entender que a gente tem que criar pessoas fortes e não filhos para ficar do seu lado. Pessoas fortes. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você fazer seu filho sofrer, mas os pais hoje se esforçam demais em anular todo e qualquer desconforto na vida dos filhos. Eu estava agora conversando com o Augusto antes da gente entrar, e eu contei para ele uma coisa que eu fiz com os meus filhos. Quando meus filhos faziam 12 anos, chegava a férias deles, e eu via que eles não iam fazer nada, ou a gente fazia uma viagem só de 1 semana, 2 semanas, o outro período das férias deles, sabe o que eu fazia? Eu conversava com algum amigo meu que tinha alguma empresa, às vezes um salão de beleza, uma aluna, ou às vezes um cara que tinha uma padaria, um verdurão. Eu ia lá nessa pessoa e falava assim: olha, eu quero que o meu filho trabalhe aqui por 2 semanas ou 1 mês. Mas eu não vou pagar, não sei o que, não tem problema, eu te dou o dinheiro, você dá para ele no final do mês e fala que é você que está pagando. Você não fala que eu participo disso aí. Minha filha lavou salão de beleza, que é a gente limpar maquiagem, cabelo. Desde os 12 anos eu coloco eles para fazer alguma coisa. Quando eu não conseguia numa empresa, eu levava lá para minha escola, para lavar a minha escola. Lavava a escola, rodo, banheiro, privada. Nossa, Gustavo, e olha que tem pessoas que eu conto isso, eles ficam assim: você fez isso com seus filhos? Olha a diferença, né? Olha, a pessoa fica chocada porque eu coloquei meus filhos para entender o que é o trabalho, para se sentirem úteis, para pegar um ambiente. Vocês têm noção do resultado? Que é você pega um ambiente sujo, aí você coloca ele para lá, na hora que ele termina, ele olha para aquilo e fala: eu fiz isso, estava desse jeito, eu interferi e agora está desse jeito.
Meus filhos hoje, por isso que eu falo, gente, a minha maior realização não é meu canal de YouTube, não é minha escola, não, minha maior realização é a família que eu criei, é a família que eu construí. E não foi, lógico, isso não aconteceu sozinho, né? Eu só consegui fazer isso porque eu tenho uma mulher maravilhosa do meu lado, que é a dona Etienne Roberta. É uma mulher porreta essa aí. Muita gente não sabe, quando a gente começou a namorar eu tinha 17 anos. Você vê que um homem não faz para uma mulher, né? Eu tinha 17 anos, escuta essa. Eu era cabeludo, tinha brinco, usava aquelas pulseiras de couro, skatista com aquelas calças todas rasgadas, eu andava com meu skate embaixo do braço. Tipo assim, eu era maloqueiro. Aí eu começo a namorar ela, e assim, engraçado, as mulheres boas, elas vê um cara problemático, eu tenho que salvar essa pessoa. Eu tenho que salvar essa pessoa. Ela me adotou, ela me viu como um projeto, sabe? E aí, 23 anos depois, olha aqui, palmas pra ela, gente. Aos poucos o brinco foi saindo, uma pulseira ali, outra pulseira aqui, aqui as calças rasgadas foi sumindo no meu guarda-roupa, eu nunca entendi o que aconteceu, sabe? Eu tinha, com 16 anos, eu tinha uma camiseta do Che Guevara, você acredita num trem desse? Eu sei, gente. Eu acho que tudo isso que eu faço hoje é meio que um processo de redenção, sabe? Tipo, meu Deus, eu vou me redimir, eu faço qualquer coisa. Mas que nem eu perguntei, muitos aqui passaram por isso na adolescência, a gente não tinha internet naquela época, né? Hoje em dia nós temos a internet. Então assim, o que eu posso falar que para mim deu certo? Você não pode nem ser 100% autoridade ao ponto de distanciar os seus filhos, e você nem pode ser aquele pai ou mãe carente ao ponto de não ter o respeito dos seus filhos, porque hoje isso existe demais. Sabe? Você tem que saber andar entre os dois ambientes, entre os dois universos. Você tem que saber que tem que ter aquele momento de autoridade, onde não é não, onde você sabe que aquela decisão sua vai causar um sofrimento, um desconforto no seu filho, mas você tem a capacidade de pensar a longo prazo que aquele desconforto, aquele sofrimento que ele está passando agora, vai crescer um homem mais forte, uma mulher mais forte, para lá na frente ter a capacidade de se sustentar sozinha, ter a capacidade de sustentar, porque a vida é sofrimento, gente, desculpa, mas a vida é sofrimento. O seu objetivo não é vai ser feliz, não, é de seja forte para suportar o sofrimento, porque só assim você vai conseguir ter momentos de felicidade, momentos de graça. Jordan Peterson fala isso. O grande erro da sociedade de hoje é achar que você deve buscar felicidade. Vou buscar felicidade. Para com isso. Você tem que buscar se fortalecer quanto pessoa. Seja forte. Aprenda a superar os obstáculos e o sofrimento, que os momentos de felicidade acontecem com muito mais frequência. Porque quando vem o sofrimento, gente, sofrimento faz parte da vida. Você vai ficar doente, você vai envelhecer, você vai perder pessoas no seu meio de convívio, você vai ser demitido, você vai quebrar algumas vezes, você vai ter um acidente, você vai se machucar, você vai ser traído, você vai trair, porque isso também é um sofrimento, quando você descobre que você é uma pessoa capaz de trair. Então a vida é sempre constantes sofrimentos que acontecem. Se você tiver força o bastante, e se você ensinar o seu filho a ser forte o bastante, a superar os momentos de sofrimento, eu te garanto, ele nunca vai ser sequestrado por uma ideologia, ele não vai entrar em depressão, ele não vai ter aquela carência de fazer parte de um grupo só para ser amado, ele vai ser um indivíduo forte. E aí eu quero voltar para a nação. Muitos aqui falaram, eu estou aqui pelo Brasil, pela nossa nação. O que é uma nação? É uma linha no mapa? A nação brasileira, é a linha no mapa, é isso aqui, ó. É isso que é uma nação? Bom, eu tenho a minha visão. Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. A nação, ela é o grupo de famílias num determinado território que compartilham da mesma cultura, da mesma língua, dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Vocês acham que eu estou certo? Não, mas a nação só é tão forte quanto os seus indivíduos. Eu já escutei isso muito. Falar, realmente é, né? A nação só é tão forte quanto seus indivíduos. Mas o que faz um indivíduo? É a faculdade que faz o indivíduo? Quem faz o indivíduo? É a família que passa tudo isso que a gente fala o tempo inteiro, gente. Valores, princípios, cultura, tudo isso. Quem passa isso, ou quem deveria passar numa sociedade saudável,
é a família, e não o professor de geografia maconheiro lá da faculdade, ou não o William Bonner, ou Anitta rebolando, tatuando. Tem que parar no determinado momento, porque senão o negócio... É a família que cria o indivíduo. O indivíduo só é tão forte quanto a sua família, e o país só é tão forte quanto esse indivíduo. Vocês entendem a conexão? Nós estamos fracassando, nós estamos deixando a desejar no pilar fundamental daquilo que nós estamos indo para as ruas todos os dias para salvar, na nossa família. Pare de ir para a rua e querer ser o justiceiro, o patriota, o que tira mais fotos, o que tem mais likes. Faça o seu casamento dar certo, conviva com o seu filho, seja autoridade quando for preciso, mas seja próximo também quando for possível. Brinque com a sua filha, deixe ela te maquiar em um determinado momento, mas saiba ter aquela conversa, não, fez coisa errada, está de castigo. Coloque seu filho para ajudar na sua casa, dê a ele alguma obrigação para que ele se sinta útil, porque se tem uma coisa que a esquerda adora, é o jovem inútil. Pare com esse discurso de direito, é obrigação. Moleque, jovem, tem que ter direito a nada, não, você tem que ter obrigação agora para usufruir dos seus direitos depois. Eu sei que eu falo meio pesado assim, mas é porque é ali que nós estamos deixando a desejar. Terminou o congresso agora, vocês vão para suas casas, é ali que está a sua batalha principal. É com seu neto, é com seu filho, com seu sobrinho, quem não tem filhos. E se você for ter filhos ainda, pelo amor de Deus, jamais esqueça isso que eu estou te falando agora. Crie uma pessoa forte, que você acaba com qualquer ideologia. E eu não estou falando só esquerda, não. Porque as pessoas falam assim, você tem a sua ideologia, eu tenho a minha. Para lá. Eu não tenho ideologia. Eu não criei um mundo perfeito nas ideias que na minha cabeça funciona e vou implementar na nossa sociedade. Não, porque isso é ideologia. A esquerda é uma ideologia. Eles desenvolveram uma ideia lá, utópica, maravilhosa, agora só falta implementar. Ser conservador é a humildade de reconhecer a realidade, é a humildade de entender que se nós temos certas regras, valores e princípios hoje, não é porque ninguém inventou, não veio da cabeça de ninguém. Ela é um processo de evolução da sociedade que levou centenas de milhares de anos, e o que foi tentado de forma diferente não está aqui hoje, porque não contribuiu para a evolução, porque de alguma forma foi danosa. Houve várias civilizações que tentaram a poligamia. Cadê elas? Você sabe alguma? Sabe por que não existe? Porque nessas sociedades o nível de violência se tornava absurdo, onde a própria sociedade se destruía por dentro. Olha só, tinham sociedades, nações, tá, que desenvolviam a poligamia. Não tem casamento, é filho do povo. Não, cada um faz sexo com qualquer um. Tentaram isso. Ela não existe hoje porque a violência ali dentro era tão grande que elas se autodestruíam. Porque as crianças não cresciam no seio familiar, não cresciam aquela visão dual, o pai, a mãe, essas características, aquelas, com pessoas impondo limites, ou ensinando o que se pode e o que não pode fazer. Essa sociedade não existe mais. Então muitas vezes existe esse socioconstrutivismo que fala que, Paulo Freire fala que a opressão da sociedade é um reflexo da opressão dentro de casa pelo pai e pela mãe. Você sabia disso? O patrono da educação falou uma merda dessa. Não foi construído por uma mente opressora. A família existe porque Deus quis. Essa é a maior entidade que nós temos no país. A gente fala muito hoje de instituição. Respeita as instituições, né? Não, você desrespeitou a instituição, manda prender ele. Desrespeitou o STF. Eu respeito as instituições. Peraí, que instituição existiu primeiro, antes de qualquer nação? Vocês estão percebendo um respeito a essa instituição? A instituição mais importante é a família. Eu não vejo nenhum respeito a ela, eu vejo constante ataque. Constantemente. Aí se vocês ficam indignados
indignado e sai em defesa da instituição mais importante, o que acontece? Polícia Federal na sua casa, banimento, censura nas redes sociais, inquérito, preso. Como as coisas chegaram a esse nível de inversão, gente? Aí muita gente fala, Gustavo, você é muito radical. Cara, falar o óbvio hoje é ser radical, não é não? Quer ver eu sendo bem radical? Agora eu vou ser radical extremo assim, tá? Eu sou contra o assassinato de crianças no ventre da mãe. Isso é extremamente radical. Para o mundo de hoje, que quer determinar o que você deve pensar ou não, eu sou extra, ultra, mega blaster direita. Se eu falar assim, só existe homem e mulher, o resto é gambiarra, eu estou sendo radical? Não. É até besta falar isso, né? É o óbvio do óbvio. É como falou, o céu é azul. Nossa, olha como ele é radical. Ele está sendo colorofóbico contra as outras cores. Não, filho, o céu é azul, olha para cima. A gente está chegando num nível de deturpação da realidade, gente, que é preocupante. E se a gente não souber proteger a nossa família disso, aí a gente perde a guerra. Porque esse campo de batalha, a gente não perdeu ainda, mas está enfraquecido, tá? Ele foi enfraquecido ao longo do tempo. Agora a nossa missão é essa. Não é só quando você estiver com verde e amarelo, cantando o hino nacional nas ruas, se você está lutando por um país melhor, não. Não é. Na verdade, esse é talvez o lugar que faça menos importância. O lugar que mais faz importância, que você pode lutar todos os dias por um país melhor, é dentro da sua casa. Faça o seu casamento dar certo. Eu sei que às vezes você tem vontade de esganar o seu marido, a sua esposa, isso é normal. A minha esposa vive querendo me esganar o tempo inteiro. Meu bem. É piada, né? Não vai certo, né? Mas tem que dar certo pelos nossos filhos. Senão, de que adianta? Que adianta lutar por um país livre? Como que o país vai ser livre se a base da nação não for saudável? O que eu estou falando para vocês aqui faz algum sentido ou não? Mas isso não quer dizer que você não deva ir para as ruas em 7 de setembro, em 1º de maio, não, viu? Quem aqui vai estar 1º de maio lá na orla? Grita, vai estar lá ou não vai? Pelas nossas liberdades, por um país saudável. Mas lembrando, você não precisa esperar estar nas ruas para lutar. Começa na sua casa, com a sua família. Se você tem algum problema agora com a sua esposa, com um filho seu, com um neto, te peço um favor, no intervalo do almoço, liga para essa pessoa, peça desculpas, abra um canal de comunicação, reaproxime da sua família. Reaproxime da sua família, que nós vamos salvar o nosso país. É isso, galera, obrigado, valeu aí pelo espaço. Nosso muito obrigada, Cristiano Gaia. E a UPA tem algo especial para entregar. Convidamos José Escur Rocha para fazer a entrega.